Opa! Ao vivo! Oi, gente, tudo bem? Excepcionalmente, hoje, à tarde, aqui no Instagram, numa live às 16 horas, eu tive um probleminha de manhã com as instalações elétricas aqui de casa, então hoje a live às 16 horas. Para você que está chegando nesse conteúdo e não é ao vivo, eu sou Eliane Cunha e eu trago conteúdo para profissional de terapia todos os dias aqui no Instagram às 10 horas da manhã. Então fique aí e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser para você. E nós vamos falar hoje sobre sono. Vamos falar sobre o sono. Deixa eu adicionar o assunto aqui. Vamos falar sobre o sono. Esse é o assunto de hoje. Eu espero que seja pertinente para você, tá bom? Olá, gente! Chegando aí, olha que legal. Psi, Ale Araújo, tudo bem? Boa tarde. Oi, Ricardo Leal, tudo bom? Deixa eu fixar aqui o comentário. Bem-vindo, meninos. Muito boa tarde para vocês. Nossa live hoje acontecendo excepcionalmente às 16 horas, por um motivo técnico, aqui nas minhas instalações elétricas. Então, estamos aqui às 16. Oi, Zaine, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Você é nova aqui, né, Zaine? Não te vejo com frequência. Oi, Paula, tudo bem com você? Como que você está? Boa tarde. Boa tarde, gente. Deixa eu chamar Ricardo Leal aqui pra gente já começar. Eli, querida amiga, que bom te ver. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas, bem-vindas. Vocês estão bem nessa tarde de sábado? O que vocês estão fazendo aí? Agora tá aqui, né, comigo, mas o que vocês fizeram já nesse dia? O que vocês fizeram? Me conta. Vamos falar sobre sono hoje. Como que é o sono de vocês? Vocês dormem bem? Vocês recebem aí na clínica de vocês pacientes se queixando do sono, pacientes que querem dormir melhor, têm dificuldade no sono, alguma coisa nesse sentido, insônia? Hoje a fala é totalmente de Ricardo Leal. Já vou chamar ele aqui. Eli, tô feliz de te ver aqui, minha amiga. Faxinei! Aff, Paula. Ai, meu Deus, faxinei. Mas que bom, né? Que bom. A casa já tá limpa, isso que importa. Deixa eu chamar Ricardo aqui, gente. Peraí. Cadê Ricardo? Maria Helena, que bom te ver. Bem-vinda. Bem-vinda, Maria Helena. Ricardo, já está no convite. Ok, chegando. Ricardo, boa tarde, tudo bem? Eu ia te falar bom dia, você acredita? Minha mente veio bom dia, mas deu aquela parada assim. O hábito, né? Sempre faz live de manhã. É o hábito, gente. Hoje não deu. Não deu pra fazer live. Eu acordei às 5, como de costume. E a hora que eu toquei na tomada, não tinha energia. Não tinha energia. Eu falei, meu Deus do céu, será que choveu de noite? Teve uma tempestade, eu nem vi. Mas quando eu fui até a cozinha, eu vi que o prédio tava com energia e tudo mais, e aqui em casa não tinha nada. E aí eu fui verificar, né, os negócios. Vocês acreditam que tava tendo curto no fio interno do meu apartamento? Eu que tava quase derrubando o apartamento, o prédio inteiro. Misericórdia, Deus me livre. Mas deu tudo certo. Nada que o bom eletricista não tenha resolvido. Por um custinho meio alto, mas resolveu, isso que importa. Tá resolvido e a gente tá aqui às 16 horas para nossa live, trazendo um conteúdo para terapeutas. E o nosso conteúdo hoje vai ser para terapeutas e para pacientes de terapeuta. Para terapeuta enquanto pessoa e para pacientes, né? E nós vamos tratar a queixa de sono, gente. Sono é uma queixa frequente, é uma queixa que todo mundo tem. Em algum momento da vida você deve ter passado por alguma situação aí, né? De perder o sono no meio da noite, não conseguir dormir, de ter dificuldade para pegar no sono, enfim. E o Ricardo tem umas técnicas legais para sono também, né? Além das minhas, ele tem umas técnicas legais e ele falou que vai passar uma técnica para você dormir. Se você está com dificuldade aí com sua questão de sono, fica aí na live que você vai receber bônus, né, Ricardo Leal? Podemos passar mesmo. Uhum. Ai, Então, bônus. vamos lá. Eliane, se apresenta aí. Quem é você?
Fala Eu pra sou a galera. Eliane Cunha, gente. Tem gente nova aqui nessa live, né? Que legal. Bem-vindas todas vocês, meninas. Olha, até Nayara aqui, que legal, Nayara, bom te ver. Psicóloga Lina Freitas, psicóloga Lina Freitas. Gente, eu sou Eliane Cunha, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, mentora de terapeutas, atendo clínica já há 16 anos e estamos aqui, eu e Ricardo Leal, todos os dias no Instagram, nossa live geralmente às 10 horas da manhã, onde a gente traz um conteúdo para o profissional de terapia. E esses conteúdos que nós trazemos ficam gravados aqui e você pode acessar lá na minha bio, né, no IGTV, que tem uma infinidade de conteúdos onde a gente trata de uma infinidade de temas também onde você pode se beneficiar. E mais que isso, você pode deixar as suas perguntas, os seus questionamentos, as dúvidas que surgiram diante do conteúdo que você assistiu, que a gente responde para vocês, ou mandarem no direct, que a gente responde também, tá bom? E me acompanha sempre o Ricardo Leal, esse companheiro incansável de lives e de profissão, né, Ricardo? A gente aí trabalha junto no nosso processo de mentoria. Se apresenta aí pro pessoal. Oi, Alisson, bom dia. Ou boa tarde. Olha eu falando bom dia. Eu sou Ricardo Leal, sou mentor de terapeutas e eu ajudo terapeutas a lotarem a agenda e criarem uma lista de espera de pacientes. E isso tudo tem uma metodologia, uma estrutura, né, que fica dentro da nossa mentoria. Eu e a Eliane damos uma mentoria, toda semana encontramos vocês e nos ajudamos, né, em vocês implementarem uma estrutura focada em longo prazo para vocês conseguirem tornar isso realidade. Não tem mágica, não tem pílula mágica, assim, fazer a coisa acontecer mesmo, com clareza, com tranquilidade, e acontece. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre sono. Duas razões para você ficar nessa live. Primeira razão, você é psicólogo, psicoterapeuta, e você vai poder ter algumas sacadas de como você pode ajudar os teus pacientes que eventualmente podem estar passando por um processo de estar sofrendo por causa do sono, né? Se sentindo cansado, se sentindo indisposto, aquela coisa toda. E aí o sono pode estar influenciando em arrancar um pouco, a falta de sono pode estar drenando a energia do teu paciente. Ou pode ser que você esteja passando por algum processo nesse momento na carreira e esteja se sentindo preguiçoso, se sentindo sem energia, e às vezes a gente pode acabar trazendo alguma coisa que só pode ser útil até mesmo para você, para sua carreira, mesmo sabendo que você já sabe sobre sono, tá? Às vezes tem alguma coisinha ali que é uma experiência aqui, uma experiência ali, que daqui a pouco você pode aplicar. Beleza? Porque aqui é terapia na prática, que a gente relacionará que acontece. Nossa, Ricardo, podemos começar eu contando uma experiência que eu tive essa noite de sonho? E, Por gente, favor. nós vamos falar sobre sono, mas deixa eu contar uma experiência de sonho, né? Porque muitas vezes a gente está numa busca na vida e quando a gente dorme durante o nosso sono, várias dessas situações são resolvidas e às vezes a gente nem está percebendo, tá? Várias dessas situações são resolvidas e a gente não está percebendo. E eu tive duas experiências incríveis de sonho, né, de ontem para hoje, duas experiências incríveis de sonho, durante o sono, onde eu percebi vencendo barreiras que eu estava buscando vencer na minha vida. E eu só fui perceber porque eu estou atenta a essa questão, né? Uma coisa importante que a gente vai colocar aqui para vocês é você estar observando o teu sono. Quando a gente observa o nosso sono, a gente vai decifrando esse sono e a gente aprende a lidar melhor com ele, tá? Então eu estou me observando. E tem uma situação na minha vida que eu tenho uma dificuldade grande, que é questões de mudanças, né? Eu sou muito sistemática, eu tenho essa questão meio sistemática de permanência, né? Então, mudanças para mim, eu mudo sim, mas eu tenho uma barreira para eu conseguir mudar, né? Principalmente mudar de lugar, mudar de casa, mudar essas mudanças mais fixas, né? Eu tenho essa dificuldade.
E o primeiro sonho que eu tive, que eu percebi que eu venci essa barreira na mente, porque a mente ela é incrível, né? Ela ajuda a gente a vencer essas questões. Eu venci essa barreira no primeiro sonho. Quando eu tive um sonho, eu fiz a interpretação desse sonho e a conclusão foi essa, que eu venci essa barreira que eu estava, né, lidando na minha vida. E eu sonhei, eu tive um sonho que eu tinha mudado de lugar, e sempre que eu sonho que eu mudo de lugar, eu tenho um sofrimento no sonho. Né? O sonho, eu tenho um sofrimento durante aquele momento do sonho, eu tive um sofrimento. E nesse sonho que eu tive, que eu mudei de lugar, eu não tive sofrimento. Pelo contrário, eu entrava num novo e eu amava esse novo. Eu gostava de estar ali, eu me sentia assim, agradável, era gostoso. E o sonho era um campo bem grande, um campo de terra, e eu lembro que no sonho eu tirei o chinelo que eu estava usando no pé, que eu queria fixar de fato ali naquele momento, né? Que eu queria sentir essa mudança, e eu caminhava, né, naquelas terras descalço, me conectando com aquele processo de mudança e com a sensação prazerosa que eu estava sentindo. Ou seja, toda a minha busca de facilitar situações de mudança para mim se resolveu naquele sono, durante o sonho que eu tive naquele sono. Então, eu estive atenta àquilo. Então, como aquilo se resolveu, quando eu acordei, eu ancorei aquilo. Eu ancorei porque eu lembrei do sonho, lembrei da minha busca, lembrei das situações que eu estava buscando enfrentar, que era estar mais aberta para as mudanças. Então, aquilo se tornou mais prazeroso para mim. Logo, quando eu me deparar com mudanças novamente, eu não vou ter sofrimento, porque eu já resolvi aquela situação interna em mim durante o sono, e quando eu acordei, eu ancorei aquela sensação de prazer nas mudanças. Outro sonho que eu tive, que esse foi muito incrível, que foi o último agora, que também teve outra solução durante o sono, e talvez você vai se identificar, é quando nós temos sonhos repetitivos. Não sei se você tem sonhos repetitivos ou se você já teve sonhos repetitivos. Os sonhos repetitivos, eles sempre estão nos dizendo algo que nós precisamos olhar e resolver em nós. Todo sonho repetitivo, ele está dizendo algo que eu preciso olhar e resolver em mim, porque ainda não está resolvido, não é? Então, esse sonho que eu tive, ele é mais uma repetição do mesmo. O sonho é o seguinte: eu me vejo andando num caminho, eu estou indo para algum lugar, e eu me vejo andando num caminho, e esse lugar que eu estou indo é um lugar distante, é um lugar longe para chegar. Só que no meio do caminho aparece uma saída. No meio do caminho, no meu sonho, aparece uma saída. E toda vez eu sonho, aparece a saída, eu entro na saída. Porque eu vejo que o meu caminho lá na frente está muito longe para eu chegar, tem muitos atritos para eu ultrapassar, e aquela saída é mais simples, é mais fácil. Então eu pego a saída. Quando eu pego a saída no sonho, a princípio eu sinto aquele certo alívio, porque ela é tranquila no começo, só que quando eu vou adentrando naquela saída que eu peguei, eu me perco no caminho, eu me perco de onde eu quero chegar, eu não consigo ver aonde eu quero chegar, eu fico perdida naquele lugar. E na busca de tentar me encontrar, de tentar achar o caminho de volta, de tentar voltar para onde que eu estava, para eu continuar daquele lugar, eu acabo acordando sempre. Então eu sempre acordo perdida naquele local, porque eu pego a saída que me apresenta ali. E é uma saída tranquila. Quando eu vejo a saída, para mim, naquele primeiro momento ela é legal, então eu vou nela. E eu me livro do transtorno que é de continuar naquele caminho que eu estou. Só que eu tenho certeza que naquele caminho que eu estou eu vou chegar. Mas eu penso, se eu pegar essa saída, eu vou chegar mais rápido. Acontece que quando eu tô lá, o negócio é terrível, eu me perco. E essa noite foi incrível, foi diferente. O sonho repetiu de novo para mim. E quando eu me deparei com aquela saída, eu sabia exatamente que se eu pegasse aquela saída durante o sonho, eu sabia que se eu pegasse aquela saída, eu ia ficar perdida lá. Então, nesse exato momento, depois de muita repetição, eu entrando naquela saída e me perdendo todas as vezes, entrando naquela saída e me perdendo todas as vezes, eu percebi que eu não podia ir ali, que eu precisava continuar onde eu estava, porque onde eu estava era onde eu precisava caminhar para eu chegar onde eu queria chegar. Então, eu não peguei aquela saída. E eu não acordei. Eu continuei sonhando. E quando eu continuei ali, né, me forçando a atravessar
aquele caminho que eu precisava atravessar para eu chegar no meu objetivo, eu pensei, poxa vida, né? Deve ter algo mais fácil, um lugar mais fácil para eu poder atravessar esse caminho. E quando eu tive esse pensamento, eu nunca tive esse pensamento até então, quando eu tive esse pensamento, eu estava pisando entre uns galhos podres de árvores, e se esses galhos quebrassem, eu ia cair no rio, e esse rio era fundo, eu não podia cair, mas eu precisava continuar. E eu pensei que poderia ter algo melhor. Então eu estava ali naquela situação embaixo, né, tentando ultrapassar aqueles galhos secos, aqueles galhos podres. E quando eu pensei que poderia ter um lugar melhor para ir, mas não pegar aquele caminho que estava do lado. O caminho mais fácil estava do lado, mas eu sabia que eu não podia ir por lá, porque eu já tinha ido, já tinha experienciado e eu me perdi. Não era o lugar que eu tinha que ir. Então eu saí daquele lugar baixo que eu estava, né, dos tocos ali, escalei um barranco, e eu cheguei em cima de um barranco. Quando eu cheguei em cima de um barranco, que eu olhei na frente, gente, no meu sonho eu vi um campo verde, muitas crianças brincando, pessoas ali naquele campo, e do lado uma escada. E na minha mente veio aquela escada, atravessa aquela escada que você vai chegar onde você precisa chegar. Só que eu não saí muito. No meu sonho, eu não saí muito do lugar, eu só subi o barranco, eu saí dos galhos que eu estava aqui e subi o barranco. E no sonho, quando eu estava aqui nos galhos, eu não escutava nada. O negócio estava do meu lado, tava um passo, era só eu dar um passo e eu já estava. Eu nem precisei andar, eu subi o barranco e eu já vi o campo verde ali, pessoas brincando, o lugar era lindo, tinha sol, aquela coisa linda, maravilhosa, sabe? Parecia um jardim do Éden. Só que quando eu estava aqui, eu não escutava. Eu não escutava ninguém, não escutava as crianças, não escutava nada. E é aquilo que eu sempre falo, quando a gente está vivendo uma situação e aquela situação está ruim para nós, eu não vou conseguir vislumbrar a possibilidade de saída daquela situação vivendo aquela situação. Então, a gente precisa sair um pouquinho daquela situação para a gente poder ver que nós somos capazes de resolver aquela situação. Né? Então, foi o que aconteceu no meu sonho. Então, eu venci mais uma barreira. Que barreira é essa? Eu não peguei aquela saída que me fazia me perder sempre, mas eu busquei uma solução no meio daquela confusão toda que eu estava vivendo. Que solução é essa? Sobe para cima. Sobe para cima. Quando eu subi para cima, eu vi a escada que ia me levar para onde eu precisava chegar no meu sonho. E quando eu cheguei naquele lugar, que era aquela escada que eu precisava atravessar, e quando eu entrei naquele campo ali, que eu falei que eu vi depois, era exatamente a mesma sensação que eu tinha tido num sonho anterior, que foi quando eu venci as barreiras do medo de mudança. Então, gente, durante o sono, quando a gente está dormindo, nós estamos solucionando inúmeras situações que nós estamos buscando solucionar durante a vida acordada. A nossa consciência onírica ela é incrível. Quando eu coloco uma situação na mente, a mente vai buscar a solução para ela, não importa como for, não importa. Então, muito importante você observar o teu sono, você observar os teus sonhos e você observar o que você está sonhando. Quando você acorda, né, você vai ter que fazer aquela análise logo no comecinho que você acorda, senão depois você vai esquecer desse sonho. Então, você faz aquela análise. Espera aí, o que eu estou buscando na vida? Do que eu tenho medo? O que eu estou buscando resolver? Qual que é a solução que eu estou querendo? Então, você vai fazer uma ligação. Quando você fizer a ligação, vai fazer sentido para você o sonho que você teve com a situação que você está vivendo. Quando faz sentido para você, quer dizer que você estabeleceu. Aquela mudança está estabelecida. Aquele problema está resolvido. Legal isso, né? Incrível. Maravilhoso. Poderosíssimo nosso subconsciente, nosso cérebro, nosso inconsciente. Exatamente. Exatamente. Gente, vocês têm sonho repetitivo? Vocês têm sonhos repetitivos? Fala aí, quem sabe eu e o Ricardo podemos ajudar vocês a chegarem a alguma solução que vocês estão buscando através dos sonhos. Gente, o sonho sempre traz, tá, respostas pra gente. Por quê? Porque as nossas respostas estão no nosso inconsciente. Resposta para todas as coisas que a gente busca na vida está dentro de nós mesmos, guardado ali nas gavetinhas do inconsciente. Então, pode ser que a gente te ajuda. Tem algum sonho que sempre se repete na tua vida? Às vezes, sonhos ruins, né? Que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E o fato de ser ruim não quer dizer que ele é ruim mesmo, né? Quer dizer que é uma situação que eu preciso olhar, né? E
para mim não é tão agradável, mas a partir do momento que eu consigo olhar, aquilo muda. Eu já resolvi várias situações na minha vida através de sonhos repetitivos, né? Eu já lidei com várias circunstâncias, eu já tive várias respostas, eu já cheguei a várias soluções através de sonhos, né, repetitivos. E quanto mais repetitivo o sonho, é maior o grito para que eu olhe para aquela situação dentro de mim. Ou é maior o grito dizendo, olha, tá aqui a tua resposta, tá aqui o que você está buscando, olha para cá, é isso aqui, né? Então, os sonhos, ele diz isso pra gente. Eliane, a psicóloga Maria Helena César disse que tem. A Paula Santana disse, tinha sonhos frequentes com meu antigo trabalho. A psicóloga Carolina Freitas disse, sonho com perseguição com frequência. A Elivane falou, sempre falava isso com a psicóloga e elas diziam que era para deixar o sonho. Imagina, gente, o sonho é um balde cheio de respostas do inconsciente. Paula Santana falou, pessoas me perseguindo, e a Maria Helena César, eu tentando chegar a um lugar e nunca conseguia, me sentia sem forças para chegar. Ó, vou dar a resposta para as duas que falaram das perseguições. Perseguição, geralmente, sou eu mesmo. Sou eu mesma em fuga de alguma coisa, em fuga de algo. Do que eu estou fugindo? Né? O que me amedronta? Do que eu tenho medo? Então, quando eu estou em sonhos com perseguição, é eu perseguindo a mim mesma. E, na realidade, sou eu fugindo de alguma coisa. Então, quando eu consigo olhar para isso, e agora que vocês, né, estão aqui ouvindo esse conteúdo, vocês vão conseguir trabalhar com essa questão interna de... na hora do sonho, gente, por incrível que pareça, a gente tem uma leve consciência de que estamos sonhando, tá? Eu não sei se você consegue perceber, mas na hora do sonho, você vai ter uma leve consciência de que é um sonho. Então, quando você tiver essa leve consciência de que é um sonho durante a perseguição, você vai parar e vai se virar para o perseguidor. Você vai olhar o que te persegue. Você vai se posicionar diante daquilo que está te perseguindo. E é bem provável que você consiga ver do que você está fugindo. E você consegue resolver isso ali naquele exato momento, tá? Você consegue perceber. E se você perceber agora, fazendo essa análise, o que você tem fugido, você consegue resolver acordada mesmo. Não precisa nem da consciência onírica, tá? A consciência onírica é o sono, né? Não precisa nem de estar dormindo para você resolver. Certo? O que mais, Ih? Então... A Zane, que é a nossa nova participante da live aqui, ela diz assim, sonho sempre com lagartos e lagartixa me perseguindo. Eu tenho medo, mas no sonho eu matava todos eles. Uau! Já resolveu, então! Já resolveu. Agora precisa ver se esses lagartos e lagartixas é para você matar. Entende? Às vezes é para você trazer eles com você. Talvez é para você se unir a essas forças que tá vindo aí. Pode ser que ele esteja relacionado, né? Esses lagartos e lagartixas. O que te vem à mente quando você fala lagartos e lagartixa? A primeira coisa que te vem à mente. Você pensa em quê, em quem, em que situação, né? Porque pode ser que não é para matar. Se ele continua se repetindo, ele não está resolvido. Ele não foi resolvido. Se você matou de colar, já foi, já era. Agora, se você matou e continua se repetindo, então não está resolvido ainda não. Eu me lembrei agora de uma vez que eu sonhei com um rato. Eu perseguia ele e matava ele com uma arma de fogo. Bizarro, né? Isso é estranho. Já foi uma vez só também, deu. A Maria Helena César disse assim, ó, eu tentando chegar a um lugar e nunca conseguia. Isso, Maria Helena, quando a gente tem esses sonhos, a gente está sempre tentando chegar a algum lugar e a gente não consegue, é porque eu não estou acreditando em alguma coisa que eu quero para mim. Quando eu não acredito, a mente não chega. Quando eu acredito é porque a mente chegou. Quando a mente chegou, o corpo chega rapidinho, né? Então, quando a gente tem esses sonhos,
você deve estar em alguma busca para você, não sei se é profissional, se é pessoal, em que área que é da tua vida que você está buscando, e você não está acreditando que você é capaz de conseguir, você é capaz de conquistar, você é capaz de ter, tá? Pode ser isso. Mas se eu te ouço um pouquinho mais, talvez tenha outras explicações. Agora, de maneira ampla, é isso aí, tá? A Carolina Freitas, Ana Carolina Freitas. Ela disse: tem alguma indicação de livros ou materiais para estudar os sonhos? Nossa, tem uma infinidade, uma infinidade. Os livros de Jung, tem muitos de Jung que você pode utilizar para estudar os sonhos. Tem de Freud, né? De Freud é interpretação dos sonhos, de Freud tem. Só que eu gosto muito de Jung, porque Jung ele traz muitos arquétipos, então a gente tem uma compreensão maior. Qual outro mais que tem? Ah, tem vários que dá para você interpretar os sonhos, né? Só que tem muitos que trazem sonhos prontos e acabados, né? Por exemplo, aqueles livrinhos de interpretação de sonhos que traz assim, sonhou com cobra. Madeira é segurança. Madeira é segurança. Tipo, sonhou com cobra, alguém está te traindo. Sonhou com rato, alguém está querendo te roubar. Não sei, uma coisa. Então, esses não, viu? É Maria Helena que perguntou? Não sei quem perguntou. Sobre o livro foi a Ana Carolina Freitas. Ana, então, esses eu não te indico, não, tá? Porque os sonhos, ele tem muito a ver com quem sonhou. Os sonhos têm muito a ver com o sonhador. Sonhos, o meu sonho tem a ver com a minha história de vida. O teu sonho tem a ver com a tua história de vida. Então, busca mais esses, né, que eu te falei, que é a interpretação de sonhos do Freud, do Jung. Tem uma aqui, deixa eu pegar que eu já te mostro, peraí. A Maria Helena César disse isso mesmo, obrigada. A Paula disse que o tema é muito interessante. Tem as obras do Freud. E depois a Ana Carolina Freitas disse Carol. Aí eu vou chamar de Carol, então. Carol, bem-vinda, Carol. Vamos estar nas lives aí todo dia agora. Esse daqui, né, de abre reações e análise de sonhos e transferência, é muito legal para quem é terapeuta, então ajuda bastante a gente a interpretar. É que às vezes a gente precisa fugir, né, dessas coisas prontas e acabadas, entendendo que cada ser humano é um ser humano. A forma como eu fui criada está baseado na forma com quem eu convivi, né, o que eu aprendi, o que essas pessoas passaram para mim, as experiências de vida que eu tive. Logo, os meus sonhos, eles vão estar relacionados com tudo isso que eu sou e com a minha história. Então, o teu sonho vai estar relacionado com você e com a tua história. Quando você se desprende um pouquinho daqueles prontos e acabados, você consegue chegar de maneira mais assertiva nas interpretações, tá? A Zane disse que está gostando muito dessa live. E a Carol, agora eu vou falar Carol. Carol disse que tem um paciente que sempre relata isso. É igual horóscopo, né, gente? Horóscopo, a astrologia, ela diz muito de nós. Quando você vê, quando você foca em você, no teu tempo certinho, no momento que você chegou no mundo, que você nasceu e tudo mais. Agora, aqueles horóscopos pronto e acabado, né, que você liga o rádio só para ouvir qual que é a tua cor do dia, né, sei lá, né, então esses eu não sou muito favorável, né, não concordo muito não, porque a gente é inclusive o Jung fala, né, cada ser humano é um ser humano único, né, um ser humano único. Vamos lá, Ricardo, vai lá, entra aí. Você estava falando, eu estava lembrando aquelas interpretações que eles colocam na TV. Não, Libra essa semana precisa tomar cuidado no trabalho. Exato, gente, é verdade. Atenção, tem alguém querendo puxar no seu tapete, né? Toma cuidado, né? Procure não falar muito neste dia, porque as suas palavras podem ser usadas contra você. Não sei, né, gente? Não sei vocês, né? Mas, e quando
Quando eu era mais Aí, adolescentinha, eu gostava, né? Que a gente tava querendo paquerar e namorar e tudo mais. E às vezes o horóscopo era favorável e a gente acreditava naquilo. Mas depois você vai aprendendo um pouco mais, você vai entendendo das coisas, você vê que ele não te representa muito, né? E quando você fica fixada naquilo, você é igual você assistir novela. Quando você está fixado no horóscopo, né? Aqueles horóscopos de jornalzinho, ele vai te levar a pensar de uma determinada forma, que de repente nem é você. E aí você vai, né, todos os dias ver aquilo, todos os dias ver aquilo. Daqui um pouquinho você nem percebe, mas você está sendo guiada para uma vertente que não é você. Você está sendo levada por um pensamento que não é teu. Você está se tornando o produto daquela situação, né? E não isso, sujeito da sua própria vida. isso tem muito a ver com o viés cognitivo. O teu cérebro vai tentar reforçar aquilo que você acredita. E muita gente se utiliza disso para tentar Exata. Nossa, conduzir o jeito que você pensa. se E eu tô aí, achando, Ricardo, em relação a isso, se eu tô achando que o meu namorado tá de olho em outra pessoa, ou que tem alguém querendo aquilo que é meu, se eu tô nessa desconfiança, e quando a gente não é muito estabelecido em nós, né, na nossa mente, a gente entra nessa desconfiança. Aí eu leio o horóscopo daquele dia, aí o horóscopo fala, atenção, né, você está arrojada de pessoas que podem querer, não pode não estar querendo o teu bem, alguma coisa assim. Gente, eu vou aprontar uma briga danada, eu vou criar uma guerra, eu vou brigar com o cara e ele vai ficar lá de tonto, tipo, o que está acontecendo? Porque a gente vai fazer isso, né? A gente vai ser levada nesse caminho. Nós nos permitimos, nos deixamos levar pelas emoções e nós acabamos fazendo coisas que a gente que acaba prejudicando a vida toda por conta de coisas que a gente não parou para pensar realmente se era aquilo ou não. E aí depois entorna o caldo, né, como dizem, entorna o caldo, daí eu vou ficar depressiva. Por que eu vou ficar depressiva? Porque eu vou ficar pensando na situação que eu fiz lá, no que eu aprontei lá atrás, e eu vou querer fazer diferente na minha mente, porque aquelas situações trouxe consequências que eu não queria, né? Que eu não queria, mas aí aconteceu, já foi, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente, então eu vou me deprimir, porque eu vou ficar querendo mudar, eu vou ficar querendo fazer diferente, eu vou ficar presa lá no passado, né? Por culpa, por raiva, por um monte de coisa, só porque num pequeno momento eu não parei para pensar por mim mesma, eu deixei que outros pensassem por mim e fui guiada nesse processo. ó, e vocês vão pegar uns pacientes assim, hein? Vai chegar. Vai chegar, porque isso é muito. Não é normal, né? Mas é comum. É comum de acontecer. E. Carne nova no pedaço. Essa Paula é ótima. Ai, ai. Essa Nossa, Paula tá é sendo ótima. divertidíssima essa live, tô adorando. A gente ia fazer de manhã, acho que não ia ter sido divertido e engraçado que nem tá sendo agora. Ai, da última eu tava apreensiva. Eu fui tentar acionar a caixa interna daqui de dentro, gente. Deu um barulho, como se tivesse pegado fogo dentro da caixa, assim, aquele estalo, assim, como se tivesse explodido uma bomba dentro da caixa de energia. Pensa uma pessoa que quase morreu das pernas. Gente, foi terrível, eu quase morri, fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu não toco nisso. Aí eu fui atender, que eu fui atender de manhã na clínica, deixei as crianças em casa. Eu falei, vocês não tocam em uma tomada, vocês não mexem em nada, vocês não fazem nada até eu chegar. Porque eu chamei meu eletricista, gente do céu. Se tem uma coisa assim que eu não consigo lidar ainda, que me pega um pouco essa questão de curto-circuito, energia elétrica. Eu devo ter tido algum trauma na infância com isso. É uma coisa que tem que respeitar bastante, porque de fato é um pouco perigoso, né? Se não tiver alguns cuidados. Ainda mais De fato é. De fato é muito com perigoso. incêndio. Mas beleza, vamos voltar aqui para nossa parte divertidíssima de live, gente. Vamos falar sério agora. Vamos falar do sono, de fato. É aquele sono que é importante você observar, que é importante você ter de maneira, né, pensada, porque o sono, gente, ele não é aquilo, você deitou e vai dormir e pronto, acabou. Você tem que pensar no sono. O sono é um momento riquíssimo da tua vida. É um momento extremamente único, fundamental e importante da tua vida. O sono não é só para você descansar. Fala, Ricardo. Olha, para a maioria das pessoas, o sono é só para descansar. Infelizmente. Para você que é terapeuta, e você pode usar
protocolos e técnicas para usar essa fase do sono do teu paciente para ajudar ele a superar alguma situação que está sendo difícil, Nossa, gente, muito. você consegue acelerar muito o resultado dele. E aí, logicamente, com isso vem o teu reconhecimento profissional mais rápido também, né? Por parte daqueles pacientes que você conseguiu ajudar. Então, é um ponto específico, mas ele realmente faz diferença na vida das pessoas. Porque aquilo que ele leva para a cama, que você coordenar com ele ali para ele fazer todo dia ou toda semana em algum dia específico, enfim, você programar um protocolo para antes do sono é transformador. Transformador porque ele Exato. vai levar aquela informação para dentro do... ele vai carregar a informação, vai deitar e ele vai, conscientemente, ele vai dormir. Mas o inconsciente dele vai continuar trabalhando aquela informação que foi dada, a última informação dada. E aí ele vai Exatamente. ficar agindo nisso a noite inteira. E se você faz um protocolo Exato. diário, ele vai ficar todos os dias à noite processando essa informação. E ele vai chegar e trazer para você soluções. Não é, Eliane? Que ele vai Com ter descoberto. certeza. Com certeza. Ricardo, eu falei para você, porque deu uma travada você para mim, gente, não sei. Fala aí para mim se vocês que estão assistindo. A gente travou para vocês? Você travou, tipo, por um segundo ou menos. Foi muito rápido. É? Ai, tá. Então vamos continuar aqui. Qualquer coisa, vocês avisam aí, tá, gente? Se a gente travar, vocês avisam aí pra gente ajustar aqui. Então vamos lá. Gente, o sono enquanto protocolo de atendimento. Por que que eu utilizo muito desse protocolo na clínica? Exatamente por aquilo que o Ricardo falou. Porque o sono, ele Um segundinho, já volto. eu uso o sono a meu favor. Eu uso o sono para que eu consiga potencializar o resultado do meu paciente na clínica, tá? Então, o que que eu faço, né, para esse paciente? Entendendo que no momento do sono, quando a gente deita na cama, e agora você pode testificar isso por você mesmo, quando a gente deita na cama, se a gente viveu uma situação durante aquele dia e aquela situação não foi tão favorável, né? Foi aquela situação chata, aquela situação, né, que eu discuti, que eu briguei, ou que, né, enfim, alguma situação que não foi favorável. Quando eu deito na cama, talvez eu nem esteja naquele momento antes de deitar na cama lembrando daquela situação, mas quando eu deito na cama, parece que aquela situação vem e vem forte na minha mente. E aí eu vou ficar pensando naquela situação. É igual coisas quando você vive, né? Um término de relacionamento que você não queria, ou o término de uma amizade, né? De tempos que você nem esperava que a pessoa era capaz de fazer aquilo que fez com você e você vai ficar, né? Isso te magoou, te chocou bastante. Ou término ou o fim de um emprego, você foi despedida de um emprego que você estava na esperança de ficar lá, né, por muito tempo. Alguma coisa nesse sentido que seja algo assim que te desestrutura emocionalmente. Quando você deita para dormir, nesse momento, essas emoções daquilo que aconteceu com você, elas vêm de uma maneira muito forte. Muito forte. E é aquilo, né? Você não vai conseguir pegar no sono, parece que a tua mente não vai desfocar daquilo, e parece que aquilo vai te apertar de uma maneira que vai sucumbir. É como se ele estivesse te matando aos poucos, aquela sensação, né, do pensamento naquela situação que você vivenciou durante aquele dia. E isso acontece exatamente porque quando eu deito na cama para dormir, a minha mente consciente, ela relaxa, a mente consciente é a mente que dorme, né, aquela mente que dorme. Se a mente consciente não dorme, eu não durmo, né? Eu não entro em sono. Então, a mente consciente relaxa para dormir. E quando a mente consciente relaxa, é como se o guardinha que tivesse ali parando, né? Todas aquelas emoções de vir de maneira tão forte, ele dormisse também. Então, as emoções fluem, elas fluem fortemente. Porque naquele momento, o teu inconsciente ele está mais acessível. Ele está mais acessível. Por isso que eu consigo ter a comunicação durante o sonho, porque o sonho vem do inconsciente e não do consciente, tá? Da mente. O sonho vem da mente inconsciente, não da mente consciente. Então, quando a gente deita na cama, que a gente começa, né, e aquela situação vem toda na nossa memória, a gente fica ali atormentado por aqueles pensamentos, não é diferente com os nossos pacientes. E os nossos pacientes, oi Gi, que bom você aqui.
E os nossos pacientes vão estar sofrendo isso de maneira muito intensa. Por quê? Porque se eles chegaram já na clínica para atendimento, eles estão em estado de sofrimento. E logo, as noites para ele, o dormir para ele já é difícil. Por quê? Porque na hora de dormir, a situação toda que ele está tentando se livrar vem de maneira mais intensa na mente dele. E se ele deita e dorme e acaba conseguindo dormir com todo aquele pensamento negativo, com todo aquele sentimento negativo na mente dele, durante o sono, ele vai potencializar ainda mais aquela sensação, aquele sentimento. Ele vai ter noites ruins de sono, ele vai dormir e acordar várias vezes, ele vai ter pesadelos, ele vai ter muitas coisas que vão, né, prejudicar no aqui e no agora a vida dele, mas que vão criar uma realidade ainda mais negativa relacionada àquela situação que ele está vivenciando. É aquilo, né? Ele dorme ruim e acorda pior. E se eu deixo isso, né? Se eu deixo essa situação continuar para o paciente, eu vou estar perdendo ponto no meu atendimento. Porque eu posso usar isso a meu favor, e isso é muito forte. Então, aí entra o protocolo. Eu faço o meu paciente entender que é importante ele fortalecer a mudança de pensamento, principalmente durante a noite. Então, eu dou protocolo para ele dormir. Que protocolo é esse? Técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas de foco de pensamento, técnicas de mudança de pensamento, né? E eu vou falar o que é cada um para você não achar que isso é totalmente absurdo, para você que você consegue fazer, você pode até experimentar em você mesma e depois você vai passar enquanto protocolo para o seu paciente. A técnica de respiração é aquela respiração relaxante, é quando ele vai conseguir relaxar totalmente o corpo, soltar aquelas tensões, porque quando a pessoa está vivenciando uma situação que não é prazerosa para ela não percebe, mas todo o corpo está em estado de tensão. Ela está tensionada o tempo todo. Por isso a musculatura enrijecida, né? A musculatura enrijecida. Por isso que ela sente dor no corpo todo, né? Ela deita e acorda com mais dor ainda, porque ela passou aquele estado de sono também tensionada. Então eu vou ajudar ela a relaxar todo o corpo, ela soltar essa tensão. A princípio, né? Eu vou dizer para ela que a princípio talvez ela não perceba muita mudança, mas ela precisa permanecer, porque isso, né, à medida que ela vai fazendo, isso vai ajudando. Então, eu deixo o paciente bem consciente do que nós estamos querendo alcançar com esse protocolo, para ele poder engajar mais no protocolo, porque se não tiver sentido, ele não vai se engajar. Então, eu dou um protocolo de respiração para ele. Respiração, manda ele respirar 10 vezes deitado, ele vai deitar para dormir. Então, ele vai respirar 10 vezes e ele vai focar nessa respiração. E ele vai respirar bem profundo. Ele vai segurar o ar uns 5 segundos. Eu falo para ele contar na mão ou mentalmente mesmo, que ele vai contar 5 segundos. E o foco no contar 5 segundos, no puxar o ar bem profundo, contou 5 segundos, vai soltar o ar bem devagar, já vai fazer com que pensamentos que estavam ali frequentes na mente dele já não tenha mais tanto lugar, porque agora ele vai estar usando a mente para focar na respiração, no contar da respiração e no soltar essa respiração de maneira suave. E quando a mente está muito focada no cognitivo negativo ali, que a mente dele já vem de tempos naquele pensamento negativo, às vezes ele vai precisar se determinar em focar em outra coisa. Então eu falo para ele que ele pode manter essa respiração até pegar no sono, ou ele faz 10 vezes, sentiu que relaxou, ele para, mas se ele percebe que os pensamentos voltam, ele vai trocar esses pensamentos por outros pensamentos, e aqui nesse momento precisa entrar determinação. Ele determina, por exemplo, vem um pensamento ruim, vai que ele terminou com o relacionamento, e de repente ele começa a pensar na pessoa com quem ele terminou a relação, ele vai mudar esses pensamentos. Ele vai pensar em elefante cor-de-rosa, ele vai pensar em baratas de saia de bolinha, ele vai pensar em qualquer outra coisa, né, que ele consiga ficar firme nesse pensamento para não pensar mais nesse. Mudar de pensamento é isso, gente. Eu estava pensando em batata, eu vou pensar em tomate. É simples assim, eu mudo de pensamento, eu mudo. Eu escolho mudar, né, de outra coisa. Quando outras situações que a gente consegue
ridicularizar no sentido positivo, tá? Quando a gente consegue ridicularizar, quando é ridículo para a mente não vai dar, ela não dá valor, né? É aquilo, nossa, coisa ridícula, você solta logo, você larga. Então, quando eu posso ridicularizar a situação, eu ridicularizo para a mente ir soltando, para a mente perder o valor em relação àquilo, para não ficar focado naquilo. Por exemplo, eu falei de uma relação, né? Eu falei de uma relação. Mas vamos imaginar que é um chefe que te despediu. Na relação, talvez isso não é muito ecológico, não, mas vamos imaginar que é um chefe que te despediu e você estava acreditando que você ia ficar naquele trabalho por muito, muito tempo. Mas, de repente, do nada, ele chegou e te despediu. E você está com raiva daquele homem. Você quer chegar na frente dele, você quer dar um soco na cara dele. Você quer pedir satisfação. Por que ele te despediu? E não sei o que você está brava. Então, aí a gente consegue ridicularizar. Então, como que a gente faz isso? Não sei. Eu pego uma experiência vivida sua, onde você achou muito engraçada, de repente você foi assistir um filme, e esse filme tinha uma cena de comédia onde você deu muita risada. Então a gente coloca esse chefe no personagem dessa cena. Então você começa a rir do seu chefe, você começa a achar ele engraçado, logo você perde essa ânsia de querer bater nele, de querer saber, e conforme o tempo vai passando, o cérebro vai soltando isso, vai soltando, e a mente vai se aliviando. O significado da pessoa muda, né? Isso é ressignificação, né? A ressignificação através da ridicularização. Eu uso várias formas de ressignificação. Ressignificação, né? Com ridicularização, com transmutação, com ira. Tem várias formas. Eu utilizo várias formas de ressignificação e são formas extremamente potentes. Porque você trabalha exatamente com aquilo que você precisa trabalhar, que é o cérebro, que é a mente, né? Você vai na raiz, você vai no foco. Então, dá para você fazer isso. Mas, geralmente, o paciente, ele vai ficar respirando, ele fala isso, ele vai ficar respirando até ele pegar no sono. Porque, conforme ele vai relaxando, não tem como. O cérebro, ele vai desligar sozinho. É igual você tá com muito sono, você ficou muito tempo sem dormir, você tá com muito sono, você não quer dormir, mas do nada você dá aquele apagão. Chega um momento que o cérebro desliga sozinho. Então, ele vai utilizar a respiração para relaxar e ele vai utilizar a respiração para desfocar o pensamento, tá? E ele vai utilizar a respiração para entrar no sono. Então, tem vários objetivos no único exercício que é a respiração. Então, eu utilizo da respiração. Porque aí esse paciente não vai dormir com o pensamento focado naquela situação que ele está querendo se livrar. Ele vai dormir com o pensamento focado no relaxamento. Logo, ele vai ter uma noite melhor. E, gente, eles falam, viu? Nossa, eu dormi como eu nunca tinha dormido antes. Foi maravilhoso, foi uma noite maravilhosa. E manda mensagem, sabe? Agradecendo logo que eles acordam, tá? Porque ele vai... E por ele ter dormido focado nesse processo de relaxamento, de estar mais relaxado, de não ter ficado pensando o tempo todo naquela situação... ele acorda no mesmo foco que ele adormeceu. Ele acorda relaxado, ele acorda mais aliviado, ele acorda mais tranquilo. Logo, aquela mente que passou a noite inteirinha relaxada, ela consegue ficar ainda mais firme agora para mudar o foco daquela situação que ele está vivenciando para uma nova situação. Ele vai, né, ele vai se elevar um pouco, ele estava aqui numa situação abaixo, ele se eleva um pouquinho, e quando ele se eleva aqui, ele começa a se perceber mais forte do que a situação. Então, quando ele se percebe mais forte do que a situação, ele vê que ele é capaz de lidar com aquela situação. E é onde ele vai, né, saindo da situação, ele vai se fortalecendo e ele vai deixando aquela situação. Ele não quer mais brigar, agora ele está mais consciente, ele está mais fortalecido em si, os pensamentos já estão em outro foco, né? E a gente consegue mudar, gente, qualquer situação dessa forma, qualquer situação dessa maneira. Então, eu ensino meu paciente a dormir, porque é importante para ele e vai me ajudar no processo de solução, né, daquilo que ele me trouxe. E eu ajudo ele a acordar também, porque depois eu passo um protocolo para acordar. Porque se ele acorda e não tem nenhum outro protocolo, por mais que ele passou a noite maravilhosa, né, relaxou e tudo mais, como a mente ainda está viciada naquela situação negativa, a tendência da mente é buscar aquilo, porque é o caminho que já está estabelecido, né? O caminho automático. Então, eu passo um protocolo para quando ele acorda também, para que ele fique ainda mais
né, que ele estabeleça ainda mais a mudança de pensamento agora. Então, tem um protocolo para acordar que eu passo para vocês. Quem tiver interesse nesse protocolo para acordar vai ter que me pedir, que eu vou passar só inbox. Eu vou passar no direct, tá, gente? Porque são vários passozinhos. São vários passos, daí eu passo escrito um a um. Quem quiser fala. Fala, Ri. Olha, tá sendo maravilhosa essa live. Então, se você está curtindo, se está agregando valor para sua vida, segue ali, ativa as notificações do Instagram da Eliane. Tem uma parte ali de ativar a notificação que você pode aplicar assim, a avisar em todas as lives, tá? E aí a gente todo dia traz um conteúdo legal para você poder tratar os seus pacientes, para você conseguir mais pacientes, para você levar os pacientes à alta, né? Então, gente, ó, a Zane quer, ó. Manda um direct que eu te mando, Zane. Façam isso, tá? Sigam aqui as nossas lives. A gente já tem mais de 1 ano de lives. Tem muito conteúdo para te ajudar a viver da tua clínica terapêutica em todos os aspectos possíveis. Exatamente. Então vai ser ótimo ter você conosco nas nossas lives. Né? A gente te ajuda a abrir tua clínica física ou online. A gente te ajuda a captar os seus pacientes físico ou online. E a gente te ajuda a atender esses pacientes de maneira satisfatória e levar esse paciente a uma alta satisfatória, de modo que o teu paciente vai passar a falar muito bem de você. E ainda a gente ajuda a ter um giro constante de pessoas procurando pelo teu serviço. Gente, isso é lindo. A gente faz isso lá dentro da mentoria, né? As lives são incríveis, né, Paulinha? Então, gente, vamos continuar aqui. Ricardo, onde que eu parei? Tem alguma coisa aí para você ler para mim? Faltam 8 minutos para acabar nossa 1 hora. Ai, meu Deus. Tem pergunta? Gente, vocês têm pergunta, então, relacionada a isso? Deixa eu ver se tem coisa aqui para ler. A Maria Helena César disse: Eliane, os pacientes em cuidados paliativos que eu atendo apresentam muita insônia. Eu aplico a técnica de respiração, relaxamento e higiene do sono. Uau, isso é maravilhoso. E aquela hora mais cedo você falou assim, tiver um caso de a pessoa quer esquecer o ex, uma coisa assim, que termina um relacionamento, aí a Paulinha falou assim, assiste ou desliga do ex. Verdade, gente. A Paula faz muitos conteúdos relacionados a essa questão. Ela trabalha muito com isso, uma psicóloga excelente. E ela tem... É divertidíssima. As respostas dela são únicas. Vocês têm que seguir essa mulher. Super recomendado o Instagram da Paula. Sigam ela. Vão lá e sigam que ela faz umas lives muito legal também. E ela faz uma chavezinha divertidíssima também. Tá recomendado. Falando em desliga do ex, né? Se tem uma situação que a gente sofre tanto quanto, né, um luto de falecimento mesmo, é quando acaba uma relação, né? Quando acaba uma relação. A psicologia já fala, né, que o sofrimento em relação ao término de relacionamento, ele é semelhante ao sofrimento do luto por perda, né, por morte. E principalmente esses pacientes, a gente trabalha a ressignificação e a gente trabalha muito essa questão mental, né, do fortalecer-se em si. Porque senão a pessoa... E, Ricardo, eu conheço pessoas que terminou uma relação e passou a vida, né, não se relacionando mais com o outro, mas passou a vida esperando que essa relação fosse se reatar. Passou a vida, ou seja, morreu, né? Passou a vida inteirinha esperando. E, gente do céu, pelo amor de Deus, né? Que vida sem vida é essa? Que vida sem vida? Eu não sou a favor de término de relação, né? Eu acho assim que o namoro tem que dar errado. O namoro tem que dar errado. Se o namoro dá errado, cada um vai viver a sua vida, vai se encontrar em outra pessoa, porque quando o namoro dá certo, ele vira um noivado, né? Aí eu falo que o noivado também tem que dar errado, porque quando o noivado dá certo, ele vai virar casamento, mas se o noivado dá errado, tá livre ainda, vai cada um pro seu lado, tem chance de viver feliz de outra maneira, ou se reencontrar em outra pessoa. Agora, casou não tem que dar errado não, gente, casou você tem que fazer funcionar, você tem que fazer dar certo, né? Você tem que buscar fazer, você escolher estar ali, porque quando você casa, você entra num patamar muito... num outro patamar, né? Envolve uma outra pessoa de uma maneira muito intensa
E se nessa situação veio filhos, então... Agora, eu também não sou a favor das pessoas ficarem se matando junto, né? Numa relação que não é saudável, numa relação que não vai, que não agrega, né? Você fica na relação só por causa dos filhos. Aí os filhos crescem totalmente desvirtuados porque eles têm que carregar aquele peso, né? Meu pai e minha mãe ficou casados só por minha causa e inconscientemente agrega um monte de disfunções aí, né? Eu sou a favor daquilo que é saudável, né? Eu falei que eu não sou a favor de término de relacionamento, né? Não sou, né? Mas se o negócio não tá saudável, vamos para aquilo que é saudável. Vamos fazer aquilo que é saudável, né? Mas enfim, não é o foco hoje, não é o foco. De repente a gente pode entrar e também foi só uma opinião pessoal, viu, gente? Uma opinião pessoal, opinião profissional. Eu prezo por aquilo que é saudável para o meu paciente em todos os sentidos. Saudável para o meu paciente e saudável para o outro também. Né? Aquilo que é saudável no geral. É igual aquilo, né? Eu quero o que é bom para mim, mas se o que é bom para mim é bom só para mim e não é bom para você, eu saio desse egoísmo. Vamos buscar aquilo que há um equilíbrio quando é bom para todo mundo. Aí, maravilhoso. Então, gente, eu acho que hoje é isso. Chegamos na nossa 1 hora. Ajudamos aí a entender um pouco mais sobre o sono. Cumprimos Olha, nosso Eli, objetivo. maravilhosa, ficou até o fim. Eli, Viver você ficou até o sozinho. fim, que bom. É isso mesmo, ele viver sozinho estando casado, né? Tem muita gente que vive sozinho estando casado, gente. Infelizmente, né? Isso não é vida, não. Isso não é vida. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque isso dá pano para manga. Como dizia minha mãe, dá pano para manga, né? Eu agradeço, gente, vocês terem ficado aqui. O Zane, é a Zane que pediu, né, o protocolo. Me manda um direct que eu te mando o protocolo, tá bom? E, gente, que alegria ter vocês aqui do começo ao fim. Fala sério! Seguidores fidedignos! Seguidores fidedignos, que delícia! Vocês não têm ideia do quanto eu fico feliz com isso. Quer dizer que meu conteúdo foi relevante hoje. Não que não seja os outros dias, né? A gente tem muito o que fazer. Às vezes não dá para ficar aqui numa live 1 hora escutando, né? Por isso a gente deixa gravado sempre, tá? Para vocês poderem usufruir desses benefícios. Gratidão a todos vocês. Deixa eu ver quem está aqui para mandar beijo. Paulinha, lindeza. Elivane, minha amiga. Gente, Elivane, a gente nunca se viu pessoalmente. A gente se conheceu durante um processo de mentoria que nós realizamos juntas e criou ali aquele amor, né? Aquela coisa gostosa entre a gente. A Maria Helena, que legal você sempre aqui. A Carol, você é nova, espero que você volte mais vezes. Foi muito bom ter você aqui e a Zaine também. A Zaine, acho que é a primeira vez aqui, né, Zaine? Gratidão, meninas, por vocês terem estado com a gente do começo ao fim, tá? E Ricardo, obrigada a você por mais um dia de conteúdo aqui no Instagram. E amanhã às 10, não sei, amanhã de repente a gente podia fazer de novo às 14, né? Amanhã é domingo. O que você acha, Aí a gente Rita? vai fazer pelas Às 14 stories. não, é às 16, né? É 16. O que você acha? Vamos conversar pelo... E aí a gente decide. Ai, tá bom, então. A gente decide, gente, porque nós fazemos lives às 10 horas, tá? Hoje não aconteceu às 10 por causa desse motivo aqui da minha casa, mas as nossas lives são às 10 horas. Quem sabe amanhã a gente faz às 16 para vocês participarem com a gente. Tem um pernilongo aqui me incomodando. Certo? Beijos, abraços. Ai, que bom, volta sim. É muito bem-vinda, volta sim. Melhor às 16. Gente, beijo. Obrigada. E Ricardo, obrigada, viu? Até mais. Ricardo, parabéns também. Obrigado, Levane. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.